Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 6. Capítulo 7. Aquele que opera nos bastidores. Nós vamos resgatar a senhorita Louise. O que significa que eu preciso da sua ajuda, anunciei enquanto estava na sala de jantar onde a brigada de idiotas estava reunida. Julius, vestido com um avental, colocou a mão na testa. Bartyford, isso não é como da última vez em que resgatamos a Noelle. Você sequer tem um plano? Meu plano é fazer o que for necessário para salvá-la, respondi. Ele me encarou, perplexo. Diga-me que você pensou mais sobre isso. Bartyford, interveio Gilk, agindo pomposo como sempre enquanto me zombava. Peço desculpas por perguntar, mas você realmente acredita que o problema será resolvido com um simples resgate? Sua Alteza tem preocupações porque está preocupado com o que acontecerá depois que resgatarmos a senhorita Louise. As coisas não acabarão se a trouxermos sob custódia. Da última vez, você se preocupou com o escândalo internacional que suas ações incitariam. Pretende ignorar essas repercussões agora? Ele estava se referindo ao incidente em que Loic tentou forçar Noelle a se casar com ele e eu interferi para salvá-la. Eu hesitei em agir na época por causa das crises diplomáticas que se seguiriam, e foi então que percebi como a brigada de idiotas era capaz. Sim, eles eram absolutamente inúteis em circunstâncias normais, mas se beneficiavam de uma educação de primeira classe devido à sua nobreza. Quando se tratava de uma disputa em nível nacional, eles até eram úteis. Lidar com as consequências desse tipo de coisa é uma grande dor de cabeça. É por isso que estou contando com vocês, disse. Vamos lá. Vocês se lembram da última vez, não é? Vocês foram os responsáveis por planejar como acabar com o orgulho da República. Percebi que estava pedindo o impossível, ainda mais do que o normal, mas ao contrário de mim, esses caras nasceram e foram criados neste mundo. Havia uma possibilidade não nula de eles terem uma ideia que eu não seria capaz de pensar sozinho. Se eu me lembro bem, a parte em que Bartyford esmagou completamente o orgulho deles foi completamente de sua própria autoria, disse Brad para Chris enquanto segurava um pombo e um coelho nos braços. Não foi o plano que oferecemos um pouco mais amigável para todos? Chris assentiu. Foi. Sinceramente, eu senti pena de Loic por ter que enfrentar Bartyford. Ele é um gênio imbatível quando se trata de derrubar alguém e torná-lo miserável. Sua expressão sincera contrastava com sua escolha de vestimenta. Ele ainda estava nu, exceto por uma tanga. Coloquei as mãos na mesa. Vamos lá, estou ajudando a sustentá-los. Me deem algo para trabalhar. Greg franziu a testa. Relutantemente, ele disse, quer dizer, nós vamos ajudar se é isso que você está pedindo. É verdade, devemos muito a você. O problema é que se não sabemos como podemos ajudar, não podemos fazer muita coisa. Quem é Louise para você, afinal? Era como um desafio. A pergunta não expressa, ela vale a pena ser salva. Havia uma dúvida óbvia a ser expressa, mas fui distraído pelos músculos dele. Ele devia ter acabado de terminar o treinamento, porque estavam mais inchados do que o normal. Além disso, ele estava usando uma regata e shorts curtos. Acho que estava frio demais para ficar completamente sem camisa. Apenas estou feliz que ele esteja usando alguma coisa. Uma irmã mais velha, eu acho, respondi. Os 5 deles me olharam com desprezo. Julius inclinou a cabeça. É assim que as pessoas se referem a um complexo de irmã. Alguém obcecado por sua irmã. Vocês são as últimas pessoas no mundo que eu quero ver julgando os outros, retruquei. Enquanto a brigada de idiotas falhava em encontrar ideias decentes, Angie e Lívia entraram na sala de jantar. Elas já tinham ouvido a conversa. Angie deu uma olhada em mim e balançou a cabeça. Você deveria ter mais cuidado com suas palavras. Lívia, por outro lado, estava com os lábios franzidos em um bico irritado.
Por favor, seja sério sobre isso, senhor. Leon. Você realmente quer salvar a senhorita? Luiz, não é? Então não brinque. Ai ai. Parece que todo mundo tem a impressão errada. Você não precisa se preocupar. Não há problema na parte do resgate. O problema está no que vem depois, disse a eles. Angie cruzou os braços sobre o peito. Se você está tão confiante, deve haver uma maneira de salvá-la. Mas, como você disse, o verdadeiro problema será as consequências de fazê-lo. Se você não tiver cuidado, a diplomacia que trabalhamos tão duro para promover desaparecerá instantaneamente. A República e o Reino finalmente chegaram a um acordo sobre reparações. Se eu não tivesse cuidado, o trabalho árduo deles seria em vão, e o Reino me ressentiria por isso. Eu não me importava se isso significasse ver Roland sofrer, mas como isso causaria problemas para dezenas de outras pessoas, não arriscaria. Intervir agora conquistaria completamente os Hauts, argumentei. Não há alguma maneira de lidarmos com eles. Antes que Angie pudesse responder, Julius interveio. A República é extremamente sensível em relação a qualquer coisa que envolva a árvore sagrada. Isso ficou cada vez mais óbvio desde que viemos aqui e vimos por nós mesmos. Salvar a senhorita Lois é tudo muito bom, mas a República não ficará de braços cruzados. A situação é desfavorável demais. Não importaria no final se os Hauts se juntassem a nós. Verdade. O reino estaria em apuro se antagonizássemos 5 das 6 grandes casas. Angie franziu a testa. Aceitar a Noelle provaria ser benéfico para nós, mas o mesmo não pode ser dito sobre a Louise. Eu entendo por que você quer ajudá-la, mas se você se intrometer, podemos acabar em guerra. A árvore sagrada já havia escolhido seu sacrifício, e meu plano era praticamente roubar isso, ou melhor, a senhorita Louise. A República, sem dúvida, ficaria furiosa. Como Angie indicou, uma guerra poderia até ocorrer, e o reino teria mais de uma queixa contra mim. Eu queria salvar a senhorita Louise, mas minhas mãos estavam atadas. A situação era angustiante. Isso era exatamente o que eu achava sufocante sobre ser da nobreza. O outro problema é que a senhorita Louise parece não querer ser salva, disse Lívia, franzindo a testa. Você ainda pretende fazer isso, apesar disso. Ela disse que a alma de seu irmãozinho está presa na árvore sagrada, não é? Eu tinha certeza de que a senhorita Louise ressentiria por eu resgatá-la, mas e daí? Não está certo que ela morra por causa de alguém que já se foi. Desculpe, mas o outro Leon vai ter que esperar. Além disso, tenho minhas dúvidas sobre toda essa bobagem. Infelizmente, cínico como eu era, tinha dificuldade em acreditar no que as pessoas me diziam. É uma pena que eu não possa voltar a ser inocente e ingênuo como uma criança, por mais que eu queira. Os olhos de Angie se encheram de tristeza quando ela me olhou. Mesmo que você a resgate, ela vai te odiar por isso. Bem, ela pode se juntar à fila. Muitas pessoas já me odeiam. Não fará muita diferença adicionar mais uma. Além disso, eu já estou acostumado. Não é mesmo, pessoal? Sorri para a brigada de idiotas, que tenho certeza de que também me detestavam. Os lábios de Júlio se apertaram. Suponho que sim. Gil que sorriu de volta para mim, sem alegria nos olhos. Eu invejo a sua pele grossa. Nunca vou esquecer o dia em que você nos espancou, disse Brad, com a sobrancelha tremendo de irritação. Chris balançou a cabeça exasperado. Bartford, é exatamente isso que faz de você um canalha. Sim, você é um verdadeiro trabalho, concordou Greg, com uma veia saltando em sua testa. De qualquer forma, concordamos que salvar essa garota não resolverá o problema, então o que faremos? Suspirei. Essa ainda é a pergunta, não é? Eu pensei que vocês seriam úteis, mas acho que estava errado. Insulto fez com que todos eles me olhassem com raiva. Julius apontou o dedo na minha direção. Você tem muita coragem.
Você também não apresentou nenhuma ideia. Eu sou o tipo de cara que foca no objetivo e o alcança. Vocês são os que pensam em planos e me ajudam a executá-los. Naturalmente, nada disso é culpa minha. Eles imediatamente começaram a discutir comigo, mas a senhorita Cordelia interrompeu abruptamente. Lord Lyon, você tem um convidado. Um convidado? Para mim? Um enorme navio de passageiros de luxo, com 600 metros de comprimento, equipado com armas para essa ocasião específica, estava se dirigindo para o topo da árvore sagrada. Ele trazia uma equipe de guarda-costas consigo. Como não havia registro da árvore sagrada já ter pedido um sacrifício humano, isso era uma novidade para todas as pessoas da República. Ninguém tinha ideia do que estava acontecendo. Representantes das 6 grandes casas foram enviados para investigar e decidir como lidar com o assunto. Todos os passageiros do navio eram jovens homens que estavam prestes a herdar suas respectivas casas. Serge tinha se oferecido para representar os Rautes. Isso está chamando demais a atenção, reclamou ele. Teríamos ficado bem com um navio militar. Hughes, que se ofereceu para representar os Druiles no lugar de seu irmão, disse: você é burro. Nós não vamos lutar. Emil, o voluntário dos plebeios, suspirou. Chega disso. Esse não é o momento para discutir. O mais velho dos homens era Narcisse, da Casa Grande, que também era um ex-professor da academia. Precisamente. De certa forma, este é um momento histórico. Se realmente formos sacrificar a Luísa, devemos registrar todos os aspectos do evento para as futuras gerações. Como acadêmico, Narcisse era secretamente contra a ideia de sacrificar sua antiga aluna. Mesmo assim, ele não podia se opor à decisão dos líderes das casas. Embora Hughes estivesse noivo de Louise não fazia muito tempo, ele parecia aliviado com as circunstâncias. Não consigo acreditar que os Favels desistiram disso. Especialmente quando meu irmão concordou em trazer sua própria frota para nos proteger. O objetivo das 6 casas era avaliar o desempenho de seus herdeiros. Ao mesmo tempo, os rapazes eram peões relativamente fáceis de sacrificar se algo desse errado. Supostamente, deveria haver representantes de cada uma das grandes casas, mas os Favels não conseguiram encontrar um voluntário e enviaram tropas e cavaleiros em vez disso. Serge voltou seu olhar para o garoto sentado à beira da sala luxuosa. Então, Loic, um desprotegido como você é o representante dos Bareilles. Sua casa realmente decaiu. Essas provocações não o incomodavam Loic. Sim, acho que sim. Loic tinha pouco valor como nobre, ele havia perdido seu brasão e seu pai o havia deserdado. Ele estava ali apenas para atuar como um observador quando oferecessem Louise como sacrifício. Seu papel significava que ele poderia ver exatamente o que aconteceria em primeira mão, embora sua vida estivesse em perigo se algo desse errado. Hughes lançou um olhar furioso para Loic, que continuava quieto no canto, sem se incomodar em interagir com o resto deles. Quando Loic tentou se casar com Noelle, Hughes ficou do lado dele, e como resultado, a posição da casa Druille sofreu. Sabe, é sua culpa que meu irmão tenha passado por tantos problemas. Você deveria estar grato pela oportunidade de colocar sua vida em jogo e se arrepender de suas ações. Ele não era o único que olhava Loic com frieza, todos os outros também mantinham distância. Chega, disse Emil. Além disso, Hughes, você também é parcialmente culpado por isso. Não é certo jogar toda a culpa no Loic. Nunca pensei que você, de todas as pessoas, fosse me dar lições. Os 5 herdeiros não estavam em termos especialmente bons. Narcisse suspirou. Vocês não perceberam que a Louise está passando por um momento mais difícil do que qualquer um de vocês? Pelo menos fiquem quietos para que ela possa ter um pouco de paz em suas últimas horas. Contrariado, Hughes se jogou no sofá. Serge, enquanto isso, olhava pela janela. Vocês melhores estarem preparados. Aquele cavaleiro canalha do reino definitivamente vai aparecer.
Enquanto falava, ele sorria de orelha a orelha. Rios olhou ansiosamente. Você realmente acha que ele vai vir? Que ele vai se tornar inimigo da República apenas por causa da luz? Ele tremia só de pensar nisso. Ele tinha visto o poder de Leon com seus próprios olhos. Por mais que quisesse negar a possibilidade, ele estava aterrorizado com a ideia de que Serge pudesse estar certo. Serge riu. Você está realmente tremendo de medo. Por causa daquele fraco. Fraco, ecoou Rios. Você realmente não entende o que ele está trazendo para a mesa. Que tal você derrubá-lo antes de abrir a boca? Sim, acho que farei exatamente isso, disse Serge. Serge, você realmente acha que pode vencê-lo? Loic perguntou. Cale a boca, esquisito com coleira de cachorro. Só porque você não conseguiu vencer não significa que eu não possa. Eu sou feito de material mais resistente do que o resto de vocês, respondeu Serge, desdenhoso. Narcisse esfregou a barriga como se já pudesse sentir uma dor de estômago chegando. Leon vai interferir, não é? Preferiria não lutar contra ele, se possível. Ele derrotou uma armadura com as próprias mãos. Serge ouvira essa história, mas isso não o desencorajava em nada. Aposto que ele trapaceou naquela luta. Pierre só perdeu porque era um idiota. Em um raro momento, Emil lançou um olhar frio para Serge. Dá um tempo. Não viemos aqui para ouvir você se gabar. Serge se endireitou, empunhando uma lança enquanto saía pisando forte da sala. Antes de embarcar na aeronave, Louis passou algum tempo se despedindo de sua família. Agora vou partir, ela disse. Sua mãe irrompeu em lágrimas, e os atendentes tiveram que correr para ajudá-la quando ela quase desabou no local. Você realmente vai? Albergue perguntou. Ainda não é tarde. Eu ainda posso. Não, você não pode. Leon está me esperando. Louis estava abatida. Todas as noites, ela era atormentada pelos sonhos do sofrimento de seu irmão. Louis, você é uma filha terrível, disse seu pai. As crianças não deveriam morrer antes dos pais. Sinto muito, mas eu preciso ver Leon novamente. Eu não pude lhe dar nenhum alívio enquanto ele estava vivo, então o mínimo que posso fazer é ir até ele agora. Além disso, se eu também for absorvida pela árvore, poderei vigiar vocês. Albergue abriu a boca para dizer mais, mas engoliu as palavras antes de pronunciá-las. Eles estavam cercados por cavaleiros e soldados ligados a outras casas. Ele tinha que ter cuidado para não deixar nada escapar. Fernande estava supervisionando a frota que acompanhava Luiz como sua guarda. Presidente, eu assumirei a responsabilidade pessoal e garantirei que a jovem senhorita esteja. Responsabilidade pessoal, interrompeu Albergue, lançando-lhe um olhar gélido. Quer dizer que você assumirá a responsabilidade e a matará. Presidente. Nós discutimos isso e chegamos a uma decisão juntos, não foi? A árvore sagrada decidiu tudo por nós. Devemos encarar isso como uma honra. Sua filha já se resignou ao seu destino. Não adiantará nada tentar impedir. O olhar de Albergue caiu no chão. Honra. Você acha honroso sacrificar minha própria filha? Neste ponto, somos apenas escravos da árvore sagrada. Se a árvore sagrada quisesse algo, a República ofereceria em um prato de prata. Era assim que as coisas funcionavam. Louis abraçou sua mãe. Vou ter que deixar você agora. Louis, porque tem que ser você. Já foi ruim o suficiente perder Leon. Não posso deixar você ir também. Depois de abraçar sua mãe e tentar consolá-la, Louis se aproximou de Albergue. Pai. Tenho orgulho de chamar você de minha filha, disse ele. Obrigada. Ela olhou ao redor, examinando os rostos presentes. Albergue imediatamente percebeu quem ela estava procurando. Ele não está aqui, mas pediu para eu entregar uma mensagem. Desculpe-me. Desculpe, Louis fez uma careta. Pelo que Leon teria que se desculpar. Albergue explicou,
Ele não conseguia suportar encarar você, já que não conseguiu salvá-la. Que pena. Eu esperava ver ele uma última vez. Há alguma mensagem que você gostaria que eu transmitisse? Sim, na verdade. Diga a ele que me diverti e que, graças a conhecê-lo, pude relembrar algumas das minhas memórias mais queridas. Alberg concordou que Leon Bartford tinha uma semelhança incrível com seu próprio filho, a ponto de, às vezes, ser difícil separá-los mentalmente. Se seu filho tivesse crescido até a mesma idade, ele não seria exatamente igual. Isso o fez pensar. Com certeza vou contar a ele, disse Alberg. De repente, Fernand interrompeu, e ora. Vamos partir. Louis subiu na aeronave. No chão, Alberg envolveu um braço em torno de sua esposa, aproximando-a enquanto observavam Louis partir. Ele murmurou para si mesmo, sinto muito, Louis. Espero que você me perdoe. O arrependimento que ele expressou não era o tipo que se esperaria de um pai sendo forçado a sacrificar sua filha. Algo mais espreitava por baixo.